Ó, irmãos, Bíblias em mãos, todo mundo aí com a sua Bíblia. É muito importante, né? Eu sempre falo e eu vou sempre ficar falando. Por mais que eu esteja aqui lendo a Bíblia, com ela aberta, é muito importante que os irmãos também que assistem abram as suas Bíblias e leiam comigo e acompanhem comigo, porque é uma maneira de vocês prestarem mais atenção ao texto bíblico, beleza? E aí, o sermão de hoje, a pregação, ela será baseada lá na carta de Tiago. Então, todo mundo abrindo lá, carta de Tiago, lá no Novo Testamento, é logo depois da carta aos Hebreus, vem Tiago. E aí, nós vamos ler aqui, a partir do capítulo 2, Tiago 2, e nós vamos ler a partir do verso 14. E aí hoje nós vamos falar sobre a fé. E aí os irmãos vão entender por que eu coloquei o título da mensagem de hoje de como saber se tenho fé. A ideia é justamente essa. Vamos lá. Carta de Tiago, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do verso 14. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos lá, irmãos. A ideia hoje é fazer uma exposição baseada nesse texto, e aí nós vamos versículo a versículo tentando destrinchar, tentando entender o que Tiago quis dizer com esse ensinamento. É nítido de cara, ao ler esse trecho, que o ensinamento que Tiago propõe aqui é o seguinte: aquele que tem fé demonstra isso através da sua vida, através das obras. O primeiro ponto, que a gente percebe lendo esse texto é isso: aquele que possui verdadeiramente fé demonstra essa fé através da sua vida, através das suas obras. E aí, quando eu digo verdadeiramente fé, significa que não basta ter uma profissão de fé vazia da boca para fora.
Eu não demonstro fé somente falando alguma coisa, porque eu posso muito bem falar e não viver. E por isso, esse já é um ponto importante que nós devemos fazer essa distinção. E mais ao longo aqui da nossa live, eu vou explicar para vocês como que isso se dá. Tiago, ele dá aqui bastante ênfase às obras quanto a elas serem a comprovação da verdadeira fé. E isso fica claro quando nós lemos aqui o verso 24. Diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Dentro desse ensinamento, porém, é essencial que nós entendamos a ordem das coisas. Sendo assim, uma coisa que eu quero destacar, né, o primeiro ponto que eu quero destacar, esclarecer aqui para vocês, é que a fé é que produz as obras e não o contrário. Por isso, ele diz no verso 24 que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. O ensino é exatamente esse, porque é o que ele diz, que a fé, as obras, são o que consumam a fé. É o que ele diz no verso 22, citando o exemplo de Abraão. Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé de Abraão foi manifestada. Mas a gente vai voltar aos versículos anteriores, vamos lendo um por um, e aí eu vou trazer aqui os pormenores para vocês. O verso 14, vamos voltar lá, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós vemos que Tiago aqui, ele inicia o seu ensinamento com uma pergunta que é retórica. Ele mesmo pergunta e em seguida ele responde. E aí, se nós pudéssemos, parafrasear o verso 14, trazendo para uma linguagem mais coloquial, mais popular, nós podemos entendê-lo da seguinte maneira. Como se Tiago dissesse assim: do que adianta alguém dizer que tem fé, mas não viver segundo esta fé? Não demonstrá-la no seu dia a dia, não demonstrá-la no seu viver prático. A grande questão do ensinamento de Tiago nesse texto é exatamente isso. E com isso, ele afirma, ele confirma, ele ensina que mais do que ter um discurso de fé, a fé é uma realidade prática. E ele passa a discorrer sobre isso, explicando como é esse viver prático da fé, nos versículos seguintes. Vamos ler o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E a gente vê que Tiago aqui ele cita o exemplo do amor e do cuidado entre irmãos como uma das marcas daqueles que possuem a verdadeira fé. A ideia aqui não é fomentar ou estimular a ideia de que para ser justificado você precisa fazer obras de caridade, por exemplo. Porque é o que acontece com muitas pessoas que pegam esse texto isolado e acham que Tiago está fomentando, que está estimulando a isso, falando não. Para você ser aceito diante de Deus, para você ser justificado diante de Deus, você precisa fazer obras de caridades. Você precisa ajudar os pobres, fazer isso, fazer aquilo, mas não é isso. O que Tiago faz aqui, ele traz essa cena, ele usa esse exemplo, de ajudar os necessitados com a roupa do corpo, com o alimento,
porque era essa a realidade dos leitores desta carta. Quando Tiago escreveu essa carta aqui aos irmãos, ele sabia da realidade a quem ele destinava essa carta. Tanto isso é verdade que no início do capítulo 2, ele traz a tônica do seu discurso. Ele inicia assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A grande tônica do discurso do capítulo 2 é esse. Havia entre eles o péssimo hábito de privilegiar certos tipos de pessoas e desprezarem as outras. É a famosa prática da acepção de pessoas, que é o que ele diz aqui no capítulo 2, no verso 1. De uma maneira geral, havia entre os leitores dessa carta uma predileção para com os ricos e empoderados, e, consequentemente, desprezo para com os pobres e os humildes dessa comunidade cristã. E tanto isso é verdade que no verso 6, Tiago ele dá o diagnóstico, entre aspas, digamos assim, da situação dos leitores. Ele diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Quando ele diz, entretanto, vós menosprezastes os pobres, é exatamente esse o motivo que leva Tiago a confrontar os seus leitores quanto à fé que eles diziam ter. Agora vamos voltar, já trouxe aqui esse pano de fundo, vamos voltar na nossa sequência lá no verso 17. Ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ao vincular a fé com as obras, Tiago, ele confirma, ele assevera que a verdadeira fé sempre, obrigatoriamente, essencialmente, vai ser acompanhada por obras. E aqui está a chave para entender o discurso. Mais uma vez, Tiago, ele não está desprezando a fé. Ao contrário, ele está valorizando a verdadeira fé. Sendo assim, o entendimento que nós devemos ter nesse trecho aqui é que existe uma fé verdadeira, que é evidenciada por obras, e uma fé que é falsa, que não produz obras. E essa é a preocupação de Tiago para com os leitores de sua carta, para com os irmãos, para com a comunidade cristã que ele destinou essa carta. Nós sabemos o que? Não tem discussão com relação a isso, que pecadores são justificados somente por fé em Jesus Cristo, independente de qualquer obra que façam. Não é eu fazer algo e por causa disso Deus vai me aceitar. Não. Mas é a fé pelo qual são justificados aqueles que recebem, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles produzem as obras. A fé que traz a justificação, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada por obras. E Paulo falou sobre isso na sua carta aos Gálatas. Vamos abrir lá rapidinho, Gálatas 5. Gálatas 5, no verso 6, ele escreveu assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Os irmãos conseguem perceber a relação entre a fé que é ativa, uma fé que atua, uma fé que produz obras? A ideia é exatamente essa, tanto no discurso de Tiago, quanto no discurso de Paulo aqui em Gálatas 5, 6. Por isso, eu disse um pouco antes que a ordem do processo é:
receber a fé da parte de Deus e a fé vai produzir obras, e não o inverso. Vamos voltar lá a Tiago 2, verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago, ele apresenta um discurso que eu acho brilhante e que deve ser usado, que nós podemos usar com aqueles que fingem ter fé, com aqueles que dizem ter fé, mas que na verdade não possuem uma fé verdadeira. A grande questão é essa. E aí vamos seguir aqui para entender como que Tiago apresenta isso. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O sentido aqui do verso 18 e na sequência o verso 19 é que apenas consentir com certas verdades que são apresentadas e ensinadas, por mais importantes e necessárias que elas sejam, não serve para nada. A simples questão, não, beleza. Eu acredito nisso. Só dizer isso não significa nada. E essa é a grande questão. A fé, ela vai além de saber que Deus existe. Porque, segundo Tiago, até os demônios creem e tremem. Por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo bobo. Eu posso dizer que eu creio em vidas extraterrestres, em vidas em outros planetas, mas não fazer nada sobre isso. Não me interessar por essa crença e vida que segue. E, infelizmente, essa é a realidade de muitos cristãos, Eu gosto sempre de colocar as aspas nesse caso. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele expressa a sua fé, a sua profissão de fé, através da sua vida, através das suas obras. E aí no verso 20, Tiago dá sequência. Diz assim, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inoperante? Aqui Tiago chama de insensato aqueles que acham que só por crerem na existência de Deus, acham que possuem fé e que por isso estão salvos e está tudo bem. Mas não é bem assim que funciona. Tiago, ele é bem enfático aqui no seu discurso, dizendo, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé que você diz ter sem obras é morta? É inoperante? E aí o verso 21 segue, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E o verso 23 diz, e se cumpriu a escritura, a qual diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Nós vemos esse exemplo citado no famoso capítulo da fé também. Lá em Hebreus 11, vamos abrir Hebreus 11. Hebreus é antes de Tiago. Só voltar algumas páginas aí. Em Hebreus 11. É um livro, é um capítulo muito citado quando se perguntam o que é fé, como explicar a fé. E aí o autor aos Hebreus, ele traz uma ideia que é muito clara sobre o que significa a fé. Vamos ler aqui Hebreus 11, 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Beleza, agora pulem lá para o verso 8, que vai falar sobre
o mesmo exemplo que Tiago cita, que é Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde iria. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Agora pulem lá para o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Os irmãos conseguem compreender que a fé não é algo que fica apenas aqui na região teórica, intelectual, mas que a verdadeira fé, ela leva à prática, ela conduz às obras. É o que diz aqui. O verso 8, em Hebreus 11, citando Abraão, diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber por onde ia. Então o Senhor falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber aonde ia, mas ele saiu, mas ele foi. E ele foi porque a fé que existia dentro dele era uma fé genuína, era uma fé verdadeira. Por isso ele agiu. No verso 9 de Hebreus 11 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. No verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu. Abraão foi, pegou o seu único filho, levou e estava prestes a sacrificá-lo a Deus. Os irmãos conseguem perceber a importância da obra, a importância da prática da verdadeira fé? Então, quando aqui no verso 21, voltando lá para Tiago 2, quando aqui no verso 21, Tiago disse: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque, significa o quê? Que ele, Abraão, demonstrou por meio das obras ter recebido a fé, que é um dom de Deus. E tudo isso comprovou o seu status de justo. No verso 22, Tiago disse: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Significa o quê? Que as obras realizadas por Abraão foram as evidências de sua fé. A fé é algo interno. Ninguém vê. Eu não consigo ver Você não consegue ver a fé que existe dentro de mim. Eu não consigo ver a fé que existe dentro de você. Mas ela é algo que não fica apenas dentro de nós. Se a fé é uma realidade em nossas vidas, ela se expressa através das obras. As obras são a demonstração dessa fé que é interna e invisível aos olhos humanos. Verso 24, lá de Tiago. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E aí esse verso aqui, para quem já leu e estudou as epístolas paulinas, principalmente Romanos e Gálatas, pode ler este verso e achar que Tiago está discordando dos ensinamentos das doutrinas de Paulo, da doutrina da justificação pela fé ensinada por Paulo.
Por que que eu estou falando isso? Vamos lá, abrir em Romanos 3. Vamos abrir lá a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do verso 23. Esse trecho aqui é um trecho clássico sobre a doutrina da justificação pela fé. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Beleza, agora vamos lá para a carta de Gálatas e vamos ver o que Paulo também fala sobre a fé. Gálatas 2, verso 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Existem certos detalhes nesses trechos que nós lemos que devem ser observados, que devem ser percebidos quando nós vamos estudá-los, quando nós vamos interpretá-los. E aí muitas pessoas pegam essas duas passagens, tanto lá Romanos 3, do 23 ao 26, quando Gálatas 2,16, e confrontam com o ensino de Tiago e usam essa aparente contradição para questionar a coesão e a coerência bíblica, a confiabilidade e a autoridade das Escrituras. Entretanto, quem age assim só demonstra que não aprendeu como deveria, que precisa estudar com mais apreço e dedicação os textos bíblicos. Por quê? A primeira coisa, e eu já falei isso aqui em outras pregações, quando nós estudamos uma carta bíblica, a primeira coisa é entender que existe o remetente, que é aquele que escreve a carta, e existe o destinatário, o público ao qual a carta é destinada. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele tinha um propósito. Quando ele escreveu aos Gálatas, tinha um propósito. Quando Tiago escreveu aos seus leitores, à comunidade cristã, ele tinha um propósito. E aí, quando nós pegamos o texto de Tiago e os textos de Paulo, e aí, superficialmente, lemos eles e falamos, aqui, ó, isso aqui está errado. Aqui uma contradição bíblica. Na verdade, não. Na verdade, é um erro nosso de interpretação, de não perceber os detalhes que as cartas possuem. Vamos lá, analisando os textos de Paulo. Quando Paulo diz aqui em Gálatas, pegando, Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Quando Paulo escreveu a sua carta aos irmãos da Galácia, o propósito dele era defender o evangelho em relação à lei, em relação ao judaísmo. Porque os gálatas, quando se converteram, muitos deles viraram judaizantes. Muitos judaizantes entraram no meio deles falando, beleza, vocês creem em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Deus? Ok, mas vocês também têm que continuar com as práticas da nossa cultura judaica. Vocês precisam continuar guardando dias,
vocês precisam continuar celebrando festas, vocês precisam continuar fazendo a circuncisão nos homens. E o que Paulo diz aqui no verso 16 é exatamente isso, falando não, vocês não precisam fazer nada disso, porque não é isso que justifica vocês. Porque não são essas práticas que tornam vocês aceitáveis perante Deus. Mas o que justifica vocês é somente a fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz, ninguém é justificado por obras da lei. Não é qualquer obra. A grande questão aqui de Gálatas é obras da lei. Porque os judaizantes impunham aos novos convertidos da Galácia que eles deveriam, juntamente com o Evangelho, seguir a lei de Moisés. A lei que eu digo é essa lei cerimonial, que não nos cabe mais. Por isso que ele diz, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Ninguém será justificado. A grande questão é essa. Paulo, ele rejeita as obras sem fé. Não basta somente fazer e achar que está tudo certo. Não. O ensino de Paulo é esse. Ele rejeita aqui as obras da lei sem a fé, como base, como fundamento para essas obras. E Tiago, ele rejeita a fé sem obras. Os irmãos conseguem perceber a diferença entre os discursos? Paulo, ele nega a eficácia das obras antes da conversão, antes do novo nascimento, antes de ser transportado das trevas para a luz, que é o que nós chamamos de regeneração. Paulo fala, olha, vocês podem fazer tudo, mas se vocês não forem regenerados, se vocês não tiverem a verdadeira fé, que é um dom de Deus dentro de vocês, nada disso vai justificá-los perante Deus o Pai. Ele nega essa eficácia das obras nesse momento, antes da conversão. Já Tiago, ele apela à necessidade das obras depois da conversão. Tiago diz, beleza, vocês dizem que vocês são convertidos, vocês dizem que vocês nasceram de novo, vocês dizem que vocês estão em Cristo, que vocês são novas criaturas. Então, por causa disso, vocês devem expressar essa nova realidade, essa novidade de vida, através do proceder de vocês, através das obras de vocês. Paulo, ele declara como alguém é justificado, que é somente pela fé. E isso não tem discussão. Já Tiago, ele enfatiza como viver depois de justificado. A grande questão é essa, irmãos, entender a ordem das coisas e os discursos de Paulo e de Tiago. E aí, diante disso, nós percebemos que não há contradição. Na verdade, os dois discursos, eles se complementam. Eles se confirmam. Eles são coesos e coerentes. Vamos seguir aqui em Tiago 2, agora o verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Bom, a Raabe, para quem não conhece, foi uma mulher cananeia que protegeu os espias de Israel, escondendo-os em sua casa, na ocasião em que eles foram espiar, em que eles foram lá para conhecer a terra de Canaã, que era a terra que eles haveriam de invadir e possuir. E aí, se alguém não conhece essa história e quiser conhecer melhor, lá no livro de Josué, capítulos 2 e 6, traz essa história para nós. Eu não vou entrar aqui por causa do tempo. Mas, de uma maneira geral, a Raabe, que é citada aqui, essa mulher, que era uma gentia, ou seja, ela não fazia parte do Israel físico.
Ela não era descendente de Jacó. Ela não conhecia o Deus de Israel. Entretanto, ela demonstrou sua fé nesse Deus por meio de suas obras. E ela também, olha que interessante, ela também é citada lá no famoso capítulo da fé, lá em Hebreus 11, no verso 31, junto com os demais heróis da fé, que a gente chama, né? E entendendo, né, analisando aqui a estrutura da carta de Tiago, eu acho lindo o cuidado que ele teve em citar Raabe, porque ele poderia ter citado tantos outros que também tiveram fé, como fez o autor da carta de Hebreus. Ele cita lá tantos personagens bíblicos como exemplos de fé, como exemplos de pessoas que tiveram fé e viveram essa fé e demonstraram a sua fé através das obras. Mas não, Tiago ele preferiu citar Raabe. E eu vejo isso como um contraste. Tiago não escolheu à toa Abraão e Raabe, mas ele quis realizar um contraste. Existe um ensinamento por trás disso. E que ensinamento é esse? Que contraste é esse? De um lado, Abraão, uma pessoa hiperconsiderada como sendo o patriarca de Israel. Inclusive, Tiago cita, né, aqui no verso 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? O próprio Tiago fala de Abraão como sendo o pai da comunidade de Israel. E ele é o chamado pai da fé, né? Paulo fala sobre isso. Chama Abraão de o pai da fé. Ele é mais do que o pai físico de um povo. Ele é o pai espiritual de um povo. Por isso que Paulo chama ele de pai da fé. De um lado está essa pessoa, está essa figura emblemática, tradicional, que era, né, super valorizada, considerada na nação de Israel. E do outro, Raabe, uma mulher gentia, uma mulher alheia à nação de Israel, uma meretriz com a vida toda errada. Contudo, ambos foram visitados pela graça de Deus. Foram escolhidos por Ele, foram justificados por Ele, receberam a fé salvadora e evidenciaram isso através das suas obras, através das suas vidas. E isso demonstra que a eleição de Deus, ela é incondicional. Por isso que nós dizemos isso, que a eleição de Deus ela é incondicional, ela não depende da condição da pessoa. Não é algo meritório, não é algo que eu faço por merecer, mas é Deus, segundo a sua soberana vontade, por seu beneplácito divino, que atrai, que escolhe para si pecadores de toda sorte e chama-os e regenera-os. E aí o verso 26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago ele finaliza aqui o seu ensinamento sobre a relação entre fé e obras, exemplificando com um corpo humano, que para estar vivo precisa do espírito para animá-lo, precisa da alma para animá-lo. Assim também, a fé, para ser viva, para ser eficaz, verdadeira, precisa das obras como evidência da sua existência. E aí eu coloquei, né, o título dessa pregação de como saber se tenho fé, justamente com a intenção de chamar
a atenção de cada um que me assiste. E chamar a atenção para uma reflexão. Diante de tudo isso que eu disse nesse período que nós passamos aqui, de toda essa exposição bíblica, você consegue dizer que tem fé no Senhor Jesus? Aqui no Instagram, você consegue dizer que tem fé no Senhor Jesus? A sua vida demonstra a sua fé nele? Ou você apenas aceita que Jesus existe, que o Evangelho é legal, que é um ensinamento bacana, admirável, sem, contudo, segui-lo, sem fazer dele o fundamento da sua vida? A verdadeira fé é isso, é algo experiencial, é algo que se vive. Eu disse no início, não é algo só no campo das ideias, não é algo só teórico, é algo do coração, da mente e que se vive, que se pratica. E eu deixo aqui essa pergunta. A fé é o fundamento da sua vida? E por que eu falo sobre fundamento? Porque todos nós construímos as nossas vidas sobre crenças, sobre valores, sobre ideias, sobre ensinamentos. E aí eu te pergunto, a sua vida é construída sobre quais ideias, quais crenças, quais valores? Lá em Mateus 7, existe um discurso lindo do Senhor Jesus. Lá a partir do verso 24, do 24 ao 27, ele fala sobre a importância de ouvir e praticar os seus ensinamentos. O Senhor Jesus fala que existem dois fundamentos. Um é a rocha e outro a areia, um terreno arenoso. Ele fala de dois homens, um prudente e um insensato. E aí ele fala que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque vem a chuva, vem o vento, vem a inundação, o rio, vem tudo contra essa casa, porém ela não é destruída. Por quê? Foi edificada sobre um firme fundamento. Foi edificada sobre a rocha. E Jesus fala que aqueles que ouvem e que praticam os seus ensinamentos são semelhantes a esse homem prudente. Já aqueles que ouvem, mas não praticam, que ouvem, mas não vivem, são semelhantes ao insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, sobre um terreno, sobre um fundamento instável, movediço. E aí vem a chuva, vem o vento, vem os rios, eles dão contra essa casa e ela é destruída e grande é a sua ruína. Existe um grande ensinamento por trás disso. Eu disse, o teórico deve conduzir à prática. E talvez, leiam depois, viu, irmãos, lá Mateus capítulo 7, nos versos 24 a 27. Inclusive, tem uma pregação minha sobre esse trecho aqui no canal. Depois deem uma pesquisada aí. Talvez, nesta manhã, vocês que me assistem estejam refletindo e chegaram à conclusão de que não têm expressado a fé que dizem ter através de suas vidas, através das suas obras. E estejam se perguntando, e agora, Bernard, como eu faço para ter essa fé verdadeira? Olha, fato é que ninguém de si mesmo produz fé.
essa é uma realidade. A primeira coisa que nós devemos entender é que ninguém de si mesmo produz fé. A fé, e a Bíblia ensina isso, ela é um dom de Deus. Lá em Efésios 2, 8 e 9 ensinam isso. E só de surgir esse desejo no coração de alguém, esse pensamento de, meu Deus, eu preciso ter fé, eu não tenho tido fé, eu não tenho demonstrado a fé que eu digo ter através da minha vida, através das obras, no meu dia a dia. Isso precisa mudar. Só de vir esse pensamento na sua mente, esse sentimento, esse desejo em seu coração, já diz muita coisa. Já significa que algo está acontecendo. Lá em Hebreus 12, logo após o autor falar sobre os heróis da fé, no capítulo anterior, no capítulo 11, lá em Hebreus 12, nos versos 1, 2 e 3, diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, todos os personagens bíblicos que foram citados anteriormente, no capítulo 11 de Hebreus, só se tornaram heróis ou heroínas por causa da fé que o próprio Jesus Cristo, o Deus Filho, lhes concedeu para vencerem neste mundo. Vamos abrir lá Hebreus 12 para poder finalizar. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que grande número de testemunhas são essas? Todas as que foram citadas no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E muitas vezes o nosso sentimento é esse. E por isso que eu trago hoje essa mensagem. Para que nenhum de nós desmaiemos em nossas próprias almas. E corramos a carreira que nos está proposta. É muito claro aqui no verso 2 de Hebreus 12, quando diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor da fé. É ele quem dá a fé. E ele é o consumador da fé porque quando ele voltar em poder e glória, e aqueles que são o seu povo, que guardaram a fé até esse último dia, até o final, a fé deles será consumada. Da mesma maneira, como Tiago falou lá em Tiago 2, sobre Abraão ter conseguido consumar a sua fé por meio das obras. Lá no verso 22, fala que pelas obras que a fé se consumou. A grande questão é, se você nesta manhã percebe que não tem fé em Jesus Cristo, percebe que a sua vida não está em conformidade com alguém que tenha verdadeira fé, eu te digo, o segredo é ir à fonte. O segredo é ir ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças
pelo compartilhar da Tua palavra, Pai. Nós reconhecemos que a fé é algo que vem somente de Ti, é algo que provém somente do Senhor. E nós necessitamos da intervenção do Senhor, nós necessitamos da ação do Senhor em nossas vidas, de maneira que nós recebamos a verdadeira fé e vivamos por meio dela. Que o Espírito Santo do Senhor haja em nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor abra os corações para receberem a Tua palavra, para crerem em Tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Nós pedimos, sim, no dia de hoje, dê-nos a fé que vem do Senhor. Que a nossa fé não seja somente teórica, não seja apenas um consentimento, mas que seja uma realidade interior que se expressa no exterior, que se expressa em nossas vidas. Nós pedimos a Tua bênção para o restante deste dia, que o Senhor nos dê um fim de semana abençoado em Tua presença, que nos guarde livre de todo mal e que nós possamos viver no dia de hoje para a honra e glória do Senhor. Eu Te dou graças, Deus, pelo dia de hoje, pelo expor da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.